Oi, pessoal! Hoje eu queria falar com vocês sobre o prazer no desprazer. Por que algumas pessoas, inclusive eu, por que a gente se mantém em padrões negativos que não fazem bem pra gente, que a gente já sabe disso, mas por que a gente não consegue sair? Por exemplo, por que uma pessoa diz querer ter relacionamentos amorosos mais saudáveis, respeitosos, que têm harmonia, mas todas as pessoas que ela gosta são pessoas destrutivas, pessoas tóxicas e relacionamentos no geral destrutivos? Ou então por que uma pessoa diz querer se cuidar mais, diz que não tem tempo para ela, mas qualquer sugestão que alguém dê dela ter um tempo ou criar uma estratégia de poder se cuidar e se olhar mais, ela já cria uma desculpa ou diz que, por exemplo, tem que trabalhar muito, que ela não tem tempo, e acaba voltando para aquele padrão de sempre que ela mesma diz querer sair. Bom, a partir disso eu comecei a ler um pouco sobre. No meu caso, eu acabava me mantendo num padrão negativo mesmo de pensamentos, então eu pensava muitas coisas ruins, ainda tenho, né, esses momentos, mas pensava sobre mim, por exemplo, eu fiz isso daqui de errado, por exemplo, errei alguma coisa. E logo já vinham vários pensamentos, nossa, você faz tudo errado, nem tenta mais, por que você tá fazendo isso? E eu acabava me afundando, e eu sabia que isso era negativo. Então, por que a gente não consegue, mesmo a gente sabendo o que tá deixando a gente mal, por que a gente não consegue brecar, né, esse ciclo vicioso que a gente vai se colocando? Então, o que eu encontrei, e existe isso na teoria da psicanálise também, é que da mesma forma que dentro de nós existe um desejo pelo positivo, pela felicidade, pela harmonia, existe também um desejo pelo negativo. O problema é que a gente não está acostumado a lidar com o mal, né? Vamos chamar de mal aqui, que existe dentro de nós. Então, tudo que for um aspecto negativo dentro da gente, por exemplo, esse desejo pelo negativo, a gente costuma negar e projetar. Eu já explico como assim projetar. Mas, então existe uma parte de nós que ao mesmo tempo que quer ser feliz, resiste a essa felicidade também. Então dentro de nós existe uma força que vem para esse lado e outra para esse, existe uma oposição. Então por isso que você diz querer mudar de situação, mas algo sempre te faz retornar e ficar preso. E aí que vem o conceito de crenças inconscientes. Bom, minha gata tá ali no fundo, mas continuando. Nós temos crenças inconscientes sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre as pessoas. E o ser humano, ele age inconscientemente para que essas crenças sejam confirmadas. Então, o nosso inconsciente quer que a gente esteja certo. Na verdade, para o ser humano é importante estar certo. Então a gente quer ter controle do que está acontecendo, a gente cria regras para o mundo, que são as nossas crenças, e a gente acredita nelas. O problema é que isso faz a gente atrair as situações, e atrair eu quero dizer que a gente só consegue focar em situações em que aconteça justamente aquilo que a gente acredita. Então, por exemplo, a pessoa que só se relaciona com pessoas destrutivas. Provavelmente ela tem alguma crença de que todas as pessoas são destrutivas ou todo homem não presta, por exemplo. Ou no meu caso, que eu tenho aqueles pensamentos negativos às vezes. Existe uma crença de que eu realmente faço tudo errado. Então, ao mesmo tempo que eu quero sair disso ou eu quero ter um relacionamento bom, eu acabo por buscar justamente os relacionamentos. Então, os meus olhos acabam focando só nas pessoas que eu sei que vão ser destrutivas, inconscientemente, a gente sabe. E é só com elas que você vai conseguir se relacionar, por exemplo. Porque você quer estar certo no fundo. Porque quando der errado, você vai poder falar. Você fica triste, é claro, mas inconscientemente você vai poder dizer, tá vendo, eu tava certo, ninguém presta mesmo, então eu não vou mais confiar em ninguém. Então é um mecanismo de defesa do seu ego também, porque o ego se apropria de uma dor real, a dor é real, né, de não ter dado certo, do relacionamento
ter sido destrutivo, as nossas dores são reais e têm que ser respeitadas. Mas o ego facilmente se aproveita dessas dores reais e coloca a gente numa posição de vítima. Então, e por essa posição de vítima, a gente se autoafirma, aí que estaria o prazer no desprazer. E também, além da gente ter o prazer de ter razão, a gente consegue culpar o mundo e culpar o outro pela nossa infelicidade. Então, se eu sou uma vítima, eu não sou responsável por como eu tô me sentindo. Eu não sou culpada, é muito diferente culpa de responsabilidade, né? Mas a responsabilidade de como eu me sinto é sempre minha. Ninguém pode fazer eu me sentir mal. Então, a gente se colocando em posição de vítima, a gente consegue culpabilizar o mundo e cada vez se afundar mais, porque se a gente se mantém nesses padrões negativos, é como se a gente pudesse se vingar do mundo. Quanto mais destruída eu tô, mais eu posso falar que a vida não me deu o que eu merecia, ou que a vida é culpada pelo que eu sinto, ou que fulano, ou que o término de um namoro é que fez a minha desgraça, por isso que eu sou assim até hoje. Então a gente acaba querendo, esse prazer é um pouco difícil de encontrar, porque a gente não pensa nisso, ai que gostoso, tô aqui me sentindo mal. Não é isso, na verdade não é um prazer consciente, mas é como se a gente quisesse continuar nesse lugar de vítima justamente para poder colocar essa vingança para fora contra o outro. Mas isso mantém a gente no nosso ciclo vicioso destrutivo e leva a nossa autodestruição também. Bom, o que eu percebi, então, vejam se faz sentido para vocês também, porque para cada história de uma forma que acontece, mas para mim o que começou a fazer muito sentido era eu me perguntar: quem em mim deseja sofrer? É a pessoa que quer se vingar? É a pessoa que se sente abandonada? Quem em mim? Façam essa pergunta para vocês. Que parte de mim deseja permanecer aqui? As respostas estão dentro de você. Mas por que você se mantém nessas situações destrutivas que você já conhece, nesses padrões repetidos? Então, o que eu encontrei foi que o primeiro passo, isso não vai num passe de mágica te tirar dessas situações, eu acredito, mas acho que o primeiro passo que virou uma chave na minha cabeça foi eu perceber que a autorresponsabilidade. Então, queria até deixar aqui uma frase, vou ler aqui. Não importa o que fizeram de mim, o que importa é o que eu faço com o que fizeram de mim. Então, as nossas dores são reais, mas o que você vai fazer com elas é o que importa.